a Deus, ou ela não está seguindo a Deus. Neutralidade só serve para produtos perecíveis. Com Deus, neutralidade, diga, é impossível. Não dá para ser neutro, meus irmãos. Ou estou do lado dele, ou não estou do lado dele. Então nós lemos um texto que Jesus curou um endemoniado que estava mudo, aí no capítulo 11, o último texto que nós lemos. Diz a Bíblia que Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Expulsar demônio, eu quero deixar claro que é um tipo de milagre. É um milagre, sim, expulsar um demônio. Jesus curou aquele endemoniado, expulsando o demônio que causava esse mal. Não quero dizer que toda pessoa que não fala é porque ela tem demônio, viu, meus irmãos? Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que essa pessoa tinha um histórico de maldade, de demônios, e no caso dela, o que segurava a sua fala era um demônio. Entenda bem isso, meus irmãos. Nem toda enfermidade é demônio, nem toda situação ruim é demônio. Entenda que isso fica muito claro. Senão a gente ia falar que envelhece por causa do demônio. Claro que não. Não é essa história aqui, esse lado que nós vamos entrar hoje. Então Jesus estava curando um endemoniado mudo, e ele expulsou o demônio que causava esse mal. E as pessoas viram esse milagre e ficaram olhando o que aconteceu, e ficaram vendo toda aquela situação. E houveram 3 reações no meio daquela multidão sobre essa questão de expulsar o demônio mudo. Quando acontece um milagre, existem várias reações, meus irmãos. Nós achamos assim: se acontecer um milagre bem forte aqui nessa igreja, então vai encher e lotar de gente, e vai acontecer isso, e todo mundo vai ser curado, e tal. A gente pensa, essa é a primeira reação. A segunda reação: a gente não vive só de milagre, não é bem assim, Deus não faz isso nos dias de hoje. Diga, Deus faz milagre hoje, amém? Primeiro que nós somos renovados, o Senhor Jesus faz milagre, diga, hoje, Ele cura hoje, amém, meus irmãos? Milagre não é coisa que o médico, o homem pode fazer, é só Deus que pode fazer, amém, meus irmãos? Se levasse aquele endemoniado mudo para o médico falava, leva para o exorcista, porque tem coisas, muitas coisas, que só Deus pode fazer, diga glória a Deus. Os primeiros reagiram interessantemente admirados, versículo 14, as multidões se admiravam, muitas pessoas se admiravam porque aquele endemoniado agora falava. O espírito que segurava ele agora foi mandado embora. Uma reação é a reação de admiração, meus irmãos. Então, eles ficaram assim de uma maneira estupefatos, mas não foram todos. O mesmo texto diz, no versículo 15, que a segunda reação diante de um milagre deles, da expulsão do demônio, foi que alguns disseram, Jesus está expulsando o demônio pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Jesus foi acusado de ter um pacto ou de estar possuído por Beelzebu, meus irmãos. E a terceira reação foi que eles queriam mais um milagre. Primeira reação foi admiração. Segunda reação, esse milagre é do diabo. Terceira reação, de outro tipo de pessoa. São 3 tipos de pessoas: os admiradores, aqueles que acusam das coisas de eu ser do diabo, e aqueles que querem sempre mais um sinal. Aqueles que querem sempre mais um milagre. O versículo 16 está explicando assim: então tentaram a Jesus, pedindo dele um sinal do céu. Diga misericórdia. Você sabe que tem coisa que a gente pede que é tentação a Deus? Tem coisa que é complicada. Não tentarás o Senhor teu Deus, não colocarás o Senhor teu Deus na parede, não determinarás a bênção. Isso é muito bíblico. Se você tem mania de orar e determinar, para com isso, que eu já ensinei 5 anos aqui. Bênção não se determina, bênção se recebe do Deus Todo-Poderoso. Diga amém. O poder está em Deus, amém, meus irmãos? Nós somos servos de Deus, diga amém. Então não tente o Senhor, porque pode entrar uma entidade do mal e fazer essa bênção acontecer, e você achar que é Deus. Aí é um problema, que nem todo sinal é de Deus. Jesus falou, olha, aparecerão falsos profetas que farão falsos sinais e prodígios. Amém, igreja? Foi Jesus que disse isso. Isso é muito perigoso. Uma pessoa ontem, falando na televisão, disse que entrou no avião. E entrou no avião e ela estava fazendo jogando água nas pessoas
porque ela foi lá onde tinha esqueci o nome da Santa Virgem de Lourdes, não sei quem que era lá, e ela pegou a água de lá, e entrou no avião e já foi jogando água no povo. Aí disse que o comandante estava com um problema, eu não me lembro agora qual o problema que era, não sei se era alergia, e ela falou, eu sou boa de alergia, ela falou, eu sou boa de alergia, porque todo lugar que eu passei água aqui da Santa, que eu fui lá buscar, a alergia foi curada, manda o comandante vir, que eu vou resolver essa situação aqui agora. Eu fiquei pensando, e se fosse o crente? Ia falar assim, manda o comandante vir, que eu vou orar por ele aqui agora, e vai acabar essa alergia durante toda essa viagem, amém, meus irmãos? Mas ela fez isso. Ela fez isso. E eu fiquei pensando, se é esse tipo de pressão que nós devemos exercer contra Deus. Alguns falaram assim, ué, Jesus, então faz outro sinal, já que você não é do demônio, já que você não é Beelzebu, faz mais um sinal. Às vezes, nós queremos, as pessoas querem, meus irmãos, um sinal para crer em Jesus, mas na verdade nós precisamos de um sinal para crer em Jesus. Diga glória a Deus. Nós não precisamos de mais um sinal para crer em Jesus, diga glória a Deus. Nós precisamos servir ao Senhor Jesus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa fé, e o Senhor Jesus vai fazer, diga, os sinais que Ele quiser, diga amém. Um pastor falou assim, pastor Ariovaldo Ramos, eu lembrei o nome agora, estou um pouco cansado, não estou lembrando muito o nome, falou assim que ungido, poderoso, só tem um, é Jesus Cristo. E aí perguntaram, o pastor Ariovaldo Ramos, a igreja depende da política? Ele falou, não, a igreja depende de Jesus. E se não acontecer um milagre, se não acontecer um livramento, se a igreja passar por um problema, Jesus quer que passe por esse problema. E se quiser um martírio, e se crentes morrerem, ora, se Jesus não livrou, não é o político que vai livrar, vai ter que passar por esse martírio. Amém, meus irmãos? Ele falou, a igreja só precisa de Jesus Cristo. E Jesus disse para o Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, meus irmãos? A grande verdade, meus irmãos, é que o Senhor Jesus, no meio de tudo isso, nessa ocasião, Ele mostrou que Ele não era um aliado do diabo. É assim que devemos agir hoje com aqueles que querem mais razões. Jesus passa a raciocinar com eles, mostrando que é razoável acreditar nele como enviado de Deus. É necessário acreditar em Jesus como alguém que foi mandado por Deus, não como milagreiro, porque ele faz milagre, amém, meus irmãos? Mas ele não é milagreiro. Jesus não é o gênio da lâmpada. Olha, tem o gênio da lâmpada, tem a Mega Sena, a Telecena, tem a benzedeira, tem a procissão, tem as promessas, tem tudo. Aí nenhum gênio deu certo. Aí eu vou lá no gênio da lâmpada, Jesus, esfrego, vou na igreja, Jesus, não deu certo com ninguém, só dá com o Senhor, me dá minha bênção, estou esperando faz tempo já. Quer dizer, Jesus é mais um gênio, mais alguém que vai atender 3 pedidos seus. E você vai ficar feliz, porque o gênio Jesus faz tudo que eu quero. Diga, Jesus não faz tudo que eu quero. Jesus faz tudo que eu preciso. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Jesus começa a ensinar. Pediram provas a Deus que não é por meio da fé para a salvação. Certamente, isso não estava certo. Por quê? Porque Jesus não faz milagre para provar algo a quem já teve toda a evidência que precisava. Vocês viram acontecer? Vi. Você viu a conversão? Vi. Você viu a multidão? Vi. Para que mais um? Para que mais um? Algumas igrejas dizem, vem que hoje é a segunda, é o dia que vai acontecer. E Jesus disse, para que mais um? Jesus e Deus, Pai, não forçam o homem a aceitá-los. Eles não certamente pedir provas a Deus, não é um meio de fé para a salvação. Eu vou fazer prova com Deus. Você tem que tomar cuidado quando você fala isso. Está escrito lá na Bíblia, trazei todos os dízimos à casa do Senhor e fazei o quê? Prova de mim. Continua com Deus. Não é fazer prova tentar Deus. Deus, sou dizimista, o senhor tem que fazer. Não é isso não. Não é isso não. Continua com Deus, continua obediente a Deus, para você ver se a coisa não vai ser diferente, não é? Verá a diferença do homem que serve a Deus, diga, e do homem que não serve a Deus. Amém, meus irmãos? Irmãos, quando eu estou com um problema financeiro, eu nem lembro que eu sou dizimista. Quando eu estou na bênção, eu lembro que eu sou dizimista. Mas quando eu estou com um problema, eu não me lembro não, meus irmãos. Não estou nem preocupado.
porque a minha parte não é tentar o Senhor, não é provar que Ele é Deus. Deus não precisa provar que Ele é Deus. Diga amém. Esse não é o meio certo, meus irmãos. Hoje nós devemos agir da mesma maneira. Jesus Cristo é aquele que é enviado por Deus. Jesus, na ocasião, meus irmãos, mostrou que Ele não era um aliado do diabo. Ninguém precisava de mais razão para crer. Já tinha visto alguma coisa na vida. Eu creio em Jesus. Se acontecer alguma coisa, amém. Se não acontecer, amém também. Diga amém. Jesus estava dizendo que o diabo destruía o reino de Deus. Na verdade, Jesus estava provando que tinha mais poder do que o diabo e seus demônios. Além disso, a presença de tal poder entre os homens era evidência da proximidade do reino de Deus. Amém? Aí você lê o texto. Jesus dizendo que o reino não pode ser dividido. Jesus falou assim: olha, se eu expulso os demônios por Belzebu, então o reino do diabo está dividido. Por que o diabo ia tirar o mal dele no reino de Deus? Não é isso que Jesus está ensinando. Ele falou: não, todo reino dividido vai terminar. Falou: agora, se eu expulso o demônio por dedo de Deus, é chegado, diga, o reino de Deus sobre vós, porque eu sou valente, mais bem armado para vencer toda a obra do diabo. Diga amém. Aí ele volta: quem não é por mim é